Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que bênção poder estar aqui no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, para estudarmos a lição diária do dia de hoje. Na revista, vai ser a nossa lição marca em João, capítulo 20, verso 11 e versículo 18. E aqui na nossa revista o título é A Mulher Entristecida, é o título da nossa lição de hoje. Falando a respeito de Maria, né? Maria Madalena, que tinha ido ao sepulcro, e o motivo da tristeza dela, nós vamos ver aqui na nossa lição, é porque chegou lá e o túmulo estava vazio. Olha aí, ela se decepcionou com isso e ficou triste, chorosa pela morte do seu Senhor e agora pelo sumiço do corpo do seu Senhor. Olha que situação, né? E ela nem esperava que o Senhor Jesus estava vivificado, ressurreto. O Senhor Jesus tinha vencido a morte e estava ali como vitorioso. E ela nem imaginava que ela viria o Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo então a nossa lição? Vai ser 2 versículos. João 20, verso 11, depois versículo 18. Vamos ler. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Então esse versículo 11 fala que Maria estava chorando, junto ao sepulcro. Então ela estava do lado de fora, ela não estava dentro, estava do lado de fora. E estava chorando. Quando ela ali, ela percebe que o Senhor Jesus ali não está. Ela então chora. Tanto que posteriormente ela vê os anjos e ali ela então questiona os anjos por que ela estava chorando. Porque levaram o corpo do seu Senhor. Então uma coisa eu quero frisar aqui. Maria estava junto ao sepulcro, chorando. Então, como a nossa lição diz, né? Entristecida, né? Como está aqui na nossa lição. A mulher entristecida. Então, Maria estava ali entristecida, chorando. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que na nossa vida, às vezes choramos mesmo. Eu quero destacar que às vezes a vida, a circunstância, nos leva realmente a chorar. É a perda, é o prejuízo de algo, é alguma coisa que acontece com quem está perto de nós, e nós então somos afligidos. De alguma forma ou de outra, às vezes nós choramos nessa vida. Eu choro às vezes quando alguma coisa me magoa, me fere, quando alguma coisa me decepciona, sem querer, querendo, às vezes acaba caindo lágrimas dos meus olhos. Nós às vezes choramos. Quero perguntar para você, o que tem às vezes te entristecido no dia de hoje, que às vezes tem feito você chorar? Qual causa tem levado você, às vezes, a prantear, ficar triste, entristecido e tem feito você chorar? Seja lá o que for, quero dizer para você que o Senhor Jesus tem a solução. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O que eu quero dizer é que o Senhor Jesus entende a nossa dor, entende o nosso sofrimento. Ali, Maria Madalena estava frustrada porque ela foi até o sepulcro em busca do Senhor Jesus Cristo. Ela foi levar, né, alguns produtos ali para ela poder estar perfumando e na realidade chega ali, cadê? Ela é frustrada. Ali ela pensou que ia encontrar um Cristo morto. Ela foi até ali pensando que iria encontrar um Jesus vencido, derrotado pela morte. Maria entendia que chegando ali encontraria um Jesus Cristo derrotado, que a morte tinha vencido ele. E o Senhor Jesus Cristo disse que iria ressuscitar. Várias vezes, se nós formos ler durante o dia a dia com os discípulos, o Senhor Jesus falou que ele ia sofrer, que ele ia ser perseguido, ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Várias vezes o Senhor Jesus disse isso. Então ali, Maria esperava um Cristo morto. Ela foi em um lugar onde existem mortos, um cemitério. Ela foi no sepulcro. Às vezes, um outro ponto que eu quero destacar aqui, além de que choramos, além de que às vezes é possível nós cairmos no pranto, mas o Senhor Jesus é o nosso Consolador, o Senhor Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e o Espírito Santo está conosco para nos confortar, nos consolar e nos fortalecer. Outro ponto que eu quero frisar aqui agora é o seguinte: buscando Jesus no lugar errado. Meu Pai do céu, buscando Cristo no cemitério, porque segundo ela iria encontrar o Senhor Jesus ali, na ideia dela, na cabecinha dela, ela iria encontrar um Cristo ali, um defunto, um corpo, ela ia encontrar ali, né, um cadáver, e ali ela ia perfumar ele, né? Na ideia dela, ela buscava um Cristo morto. E Jesus Cristo, ressurreto, vivificado, o Senhor Jesus Cristo vitorioso, o Senhor Jesus Cristo não só vivo, mas podendo dar vida e vida em abundância, ele não vai estar no lugar dos mortos, junto com mortos. Então, não
buscar o Senhor Jesus em lugares errados. Poderia identificar aqui vários lugares errados que tem gente que está buscando Jesus, né? Tem gente que busca Jesus numa balada, tem gente que busca Jesus num show gospel, tem gente que está buscando Jesus em lugares mais esquisitos que possa existir. Mas o lugar onde o Senhor Jesus Cristo, ele está tão próximo de nós, ele está tão acessível, tão perto de nós. O Senhor Jesus não está lá longe, que nós temos que fazer uma viagem até ele. O Senhor Jesus está tão próximo de nós, tão perto. Ele está aqui, diante dos nossos olhos. É só abraçar ele pela fé. O Senhor Jesus está aqui. Ele é o Verbo divino. Ele é a própria palavra. Cristo é a própria palavra. Ele está aqui na palavra. Ele é o Verbo. Ele é a palavra. Muitos acham que Jesus está na religião. Então eu vou buscar uma religião porque eu vou encontrar Jesus lá no meio religioso. Lê do engano. Nem porque é uma religião, nem porque tem um nome de Deus nela, é que às vezes ela vai ter Jesus. Às vezes ela vai ter o homem. Às vezes ela vai ter dogmas humanos, doutrinas que são mandamentos de homens. Às vezes a religião vai ter ideologias humanas. Então nem sempre a religião tem Jesus. Às vezes a religião tem homem. Às vezes a religião tem cerimônias. Religião tem liturgias. Às vezes religião tem palavras e palavras e dogmas e leis. Tem tudo, mas não tem Jesus. Corre esse risco. A religião ter tudo e não ter Cristo. Então Maria foi buscar o Cristo vivificado, ressurreto, num lugar de mortos. É óbvio que ela não iria encontrar. Se o ser humano quiser buscar Cristo em lugares errados, não vai encontrá-lo. Ele não está em lugar onde claramente a gente vê que não tem palavra, não tem Bíblia, não tem Deus. Tem mortos e tem coisas mortas. Tem obras mortas? Tem. Conhecimentos, ideias e teorias mortas? Tem. E tem até, às vezes, muito homem. Tem homens? Tem. Mas não tem Jesus. E quando não tem Cristo ali, é em vão você permanecer ali, buscando Cristo. E ali Maria chorava, pranteava. Ali Maria estava entristecida, nossa lição de hoje, né? A mulher entristecida, hoje ali ela estava triste. Então, vemos que diante desse cenário, ela então volta a olhar para dentro do túmulo. Nós verificamos aqui no versículo 11 que ela estava chorando junto, né, pro lado de fora do túmulo, chorando ali no sepulcro, e então ela abaixou-se para o sepulcro, e ela então olha lá dentro, ela muda a direção do olhar dela. Vamos destacar aí mais um ponto importante, o terceiro ponto importante. Primeiro, os olhos dela cheios de lágrimas. Estava atrapalhando ela ver. Até se ela quisesse ver realmente algo, os olhos dela embaçados, cheios de água, ela chorando, ela estava ali, as lágrimas estavam ali atrapalhando ela ver a realidade, ela ver o correto. Ela estava com os olhos embaçados. Então, meus irmãos, nós não podemos nos concentrar em coisas nesse mundo que por mais que nos abate, que por mais que nos entristece e a gente chora, não devemos permitir esse choro atrapalhar a nossa visão. Nós não podemos permitir com que esse choro nos tire realmente da presença de Deus, nos tire da verdade. Nós não podemos deixar que essa tristeza, que essa depressão, que essas dificuldades embaça a nossa visão e nos impossibilite ver Cristo, ver as belezas de Cristo. Nós devemos ter muito cuidado com isso. E ela muda a visão. Ela tira o olho de onde ela estava, do lado de fora, e agora ela olha para dentro do sepulcro. Ela muda a visão dela. Algumas vezes nós temos que mudar também a nossa visão. Parar de olhar para onde você está vendo que não está trazendo resultado. Parar de olhar e focar ali naquele sistema que você está vendo que não está levando a lugar nenhum. Você está vendo que você está dando murro ali há anos, dando murro ali há tanto tempo, naquele lugar, naquele sistema. Você está vendo que você está ali gastando suas energias, chorando ali, e não chega a lugar nenhum, e não muda nada, não melhora nada. Ali, Maria no sepulcro, nada mudava, nem o choro dela mudava nada ali, a circunstância.
Vamos mudar o olhar, vamos mudar a postura, mudar a atitude, vamos mudar o nosso comportamento, vamos mudar a direção aonde nós vamos então concentrar os nossos olhos. Eu não sei essa mensagem por que está indo para esse lado, mas quero dizer para você, não continue concentrado aonde não está dando resultado. Não continua focado, olhando fixo aonde você está vendo que não está produzindo efeito nenhum. Está em vão, você está gastando tempo ali à toa, chorando ali, se desgastando, se estressando, numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum. É hora de mudar o olhar, é hora de mudar drasticamente ali a direção para onde você está se posicionando. É hora de dar uma modificação aí, é hora de ter atitude. Porventura você, nesse momento, percebe que está perdendo seu tempo em um lugar errado? Por acaso você percebe que está perdendo o seu tempo, gastando suas energias numa coisa, em um sistema, num local que não está te ajudando em nada? É hora de dar uma mudança nisso. É hora de dar um viravolta aí radical nisso daí e mudar a direção do seu olhar. Olhar para onde realmente possa ter expectativa, que possa trazer o resultado que você precisa. Então, não é o nosso caso, né? O texto ali do versículo 11 já vai para o versículo 18, mas se a gente continuasse ali nessa leitura, vamos ver que quando ela mudou a direção do olhar dela, ela viu os anjos, quando ela mudou a direção do olhar dela, ela viu até o Senhor Jesus. Jesus vivo, e não um Jesus morto que ela pensou que iria encontrar. Ela viu um Jesus ressuscitado, e não um Jesus morto, vencido, derrotado. Então, foi ela mudar a direção do olhar dela, ela conseguiu ver Jesus, viu Cristo. Então agora para o versículo 18, nós já vamos ler, já vai falar já o resultado, o efeito que ela teve depois que ela realmente se encontrou com o Senhor Jesus. Versículo 18 diz bem assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Então, no que nós vemos aqui agora, Maria Madalena então teve um encontro com Cristo, ouviu palavras do Senhor Jesus, ouviu do próprio Cristo, viu ele, né, fisicamente. Oh maravilha, oh glória a Deus, oh coisa preciosa, o Senhor Jesus está vivo. Ela viu isso, testificou isso, e nós cremos nessa palavra, e nós cremos que o Senhor Jesus não é um Deus vencido, morto, um Jesus derrotado. O Senhor Jesus é um Jesus vivo, poderoso, é um Senhor Jesus que tem o controle de tudo, de todas as coisas. O Senhor Jesus é o Senhor que manda e desmanda, que dá ordens e que nada acontece sem a palavra dele, sem a permissão dele, sem o querer dele. Ele está vivo. Ele não é um Deus de gesso. Ele não é um Deus de pau, de pedra. Ele não é um deusinho sem vida, oco por dentro, uma imagem oca por dentro. O Senhor Jesus é vivo, vivo ele está. E hoje ele se encontra à destra do Pai, no seu trono, olhando por nós e nos auxiliando nas nossas dificuldades, naqueles momentos em que nós choramos. Então, ela foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor. Ela foi e anunciou. Sabia que as irmãs têm um papel fundamental hoje em nosso meio para anunciar o Senhor Jesus? Às vezes a gente acha que essa missão só se ocorre se der ela um ministério de pregação em que ela seja uma pastora, seja uma bispa, seja uma apóstola, ou às vezes a gente acha que essa missão dela anunciar Cristo, às vezes a gente acha que essa missão das irmãs anunciar Cristo só poderá acontecer se ela tiver ali um cargo de pastora, um cargo ali de bispa, mas não. Maria ali anunciou Cristo aos discípulos, e ela não era bispa, e ela não era missionária, ela não era uma pastora, ela foi ali, anunciou Cristo aos discípulos, que ela anunciou que viu Jesus, anunciou as palavras que Jesus disse para ela, ou seja, ela realizou a missão completa ali, ela pregou, ela anunciou, sem precisar estar num púlpito, sem precisar estar lá no palanque, diante de 1000 pessoas, diante de uma igreja com 500 membros, ela não precisou de um púlpito. Ela pregou sem precisar de um cargo. Muitos só pregam se tiver um cargo. Muitos só pregam se ele for tal.
Ou só prega se for na igreja. Ah, se escalar ele prega. Olhe lá, tem uns que não quer pregar nem se escalar. Já Maria não tinha cargo nenhum, não estava dentro da igreja e estava anunciando quem? E estava fazendo o quê? Falando de Cristo, falando do Senhor Jesus. Porque a nossa missão às vezes não está intra paredes, está extra paredes. A nossa missão às vezes não está dentro somente, mas está fora. Às vezes nós temos que sair e às vezes é fora, no espaço exterior, é que a gente tem que cumprir a palavra. Temos que divulgar Cristo, temos que anunciar Cristo como ela fez. Às vezes não é só dentro da igreja. Dentro a pessoa quer ficar batendo cabeça. Dentro do templo quer ficar lá batendo cabeça, quer ficar lá tropeçando um pregador em cima de outro pregador. Dentro do templo a gente quer trabalhar. Mas fora, por que a gente não quer trabalhar? Por que a gente não quer marcar uma visita? Por que marca a visita e a gente não vai? Por que lá fora a gente não traz as almas para dentro? Por que lá fora, se a obra é tão vasta, a seara é tão grande, tem tanto serviço lá fora, por que a gente se concentra só dentro? Por que a gente só quer pregar domingo à noite e escola dominical e mais nada? A missão dela, nós vemos ali que ela cumpriu cabalmente. Foi e anunciou. Pregou. Ela foi e falou. Divulgou o que ela viu, o que ela ouviu. Jesus, quem apareceu para ela, o que ele queria, o que ele falou. Ela não omitiu palavras, ela foi sincera, honesta, ela foi verdadeira em tudo o que ela ouviu. E ela falou exatamente o que ela ouviu, ela não alterou uma palavra, ela não adulterou uma frase. Falou concernente o que Jesus disse para ela. Aí eu fico me perguntando, por que às vezes a gente não fala tudo? Por que a gente às vezes omite alguma coisa na hora de pregar? Por que às vezes a gente fala as palavras pelas metade? Por que a gente adultera? O que Jesus não falou, a gente fala que ele falou. Por que Maria cumpriu tão bem esse ministério? Ela foi e divulgou e pregou, e as irmãs não estão indo divulgar e falando de Jesus e anunciando o que Jesus falou. Por quê? Só serve ser por dentro da igreja? Por que as irmãs não querem ir e falar tudo o que Jesus falou? Não falar algumas coisas, e não falar coisas de outras pessoas, de você mesmo, falar de Jesus, o que Jesus falou. Por que é difícil fazer isso? Mas o importante é que ela fez a missão. A mulher entristecida, a princípio, no início ali, chorosa, a mulher ali decepcionada, frustrada, então depois ela se torna mulher pregadora. Depois ela se torna mulher anunciadora. E é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Que anunciemos, que preguemos, que falemos, que saiamos pelo externo, saiamos para fora, para de ficar só dentro, e que nós divulguemos Jesus Cristo. Falamos tudo que ele falou, falar as palavras que ele disse, repetir o que ele falou e mostrar que ele está vivo, que ele não está morto, e anunciar para aqueles que também estão derrotados. Os discípulos estavam todos ali depressivos, tá? O contexto ali não mostra, a gente só leu até o 18, os discípulos estavam tristes, estavam chorosos também, desanimados, os discípulos estavam desanimados, e ela voltou com a mensagem de ânimo, ela voltou com a mensagem de vitória, mensagem de glória, ela voltou com o assunto ali de revigorar as forças deles, e dizendo, o Senhor está vivo. A mensagem que eu tenho aqui para vocês é mensagem de vitória. Olha que bênção. E a gente tem que fazer isso também. Hoje é nossa obrigação fazer isso. Meus amados, vamos ficar com a nossa lição por aqui. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e nos dê uma semana repleta de bênçãos e vitórias. Desde já, quero reforçar aqui para você se inscrever no nosso canal, para você conhecer, ler, ouvir, né, as lições, os vídeos já gravados aqui de lições anteriores, são ensinos maravilhosos. E assim, a minha intenção é dar sequência nessas gravações, né? Todos os dias gravar as lições, que às vezes por causa de dificuldade eu não tenho conseguido fazer isso, porque tem que conciliar algumas coisas, trabalho externo, conciliar com as gravações que demanda tempo e demanda, né, trabalho. Então, meus amados, eu quero pedir a vocês apoio, pedir a vocês oração, pedir a vocês colaboração, porque aí dá certo e a gente consegue, né, todos os dias fazer essa lição que é tão enriquecedora para nós. Ainda mais essa semana, a lição do Cristo vitorioso e ressurreto é uma lição maravilhosa. Que Deus abençoe na graça do Senhor Jesus. Um abraço.